Vai. Mais uma live, né? E dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o webjornalismo e o jornalismo político. Tudo aquilo que acontece nessa área e como é que isso ficou ultimamente com a pandemia do coronavírus. A gente viu que muita coisa mudou, né? Muitos jornalistas trabalham de casa, muitas pessoas não podem circular porque não pode haver aglomeração. E se não bastasse tudo isso, a gente vive um caos com a questão sanitária, a gente também vive uma crise política no estado do Amazonas e também no país de modo geral. Então é a respeito disso que nós vamos trazer o nosso querido Newton Correia, ele que é diretor-presidente e fundador do BNC, tem muitos anos de carreira como repórter, né? Tem faculdade de filosofia, cursada na UFAM, fez mestrado em Sociedade e Cultura da Amazônia, trabalhou de 88 a 1990, há muito tempo, né, na Rádio Clube de Parintins, como repórter e locutor, passou pela Rádio Alvorada de Parintins, de 1991 a 1997, em Manaus trabalhou no Jornal do Comércio, de 1999 a 2001, e começou a atuar na assessoria de comunicação a partir de 2002. Também, nesse meio, em Manaus, ele trabalhou no Diário do Amazonas como repórter e editor, de 2003 a 2004, passou pelo jornal A Crítica como repórter e editor da coluna Sim Não, na Rádio A Crítica como editor do programa Crítica Notícia, trabalhou também na TV A Crítica como comentarista político do programa A Crítica na TV e é um grande escritor, tem livros publicados com crônicas, né, Entre Linhas, A Poesia do Homem Cavalo, também é uma crônica, e o conto infantil Sonhos de Coirão. Atualmente, ele trabalha no BNC Amazonas, que foi um dos primeiros portais de notícia que o Amazonas teve. Newton Correia, então, é um dos primeiros, dos pioneiros que começaram a trabalhar com o jornalismo na web. E a gente diz, então, pode dizer, pode afirmar que ele é um dos fundadores do jornalismo digital. Uma boa noite a todos. Newton Correia, boa noite e seja bem-vindo a essa live onde a gente vai falar dessa sua imensa experiência no jornalismo de web, no jornalismo político aqui no Amazonas. Uma boa noite para você e seja bem-vindo. Eu que agradeço, professora Carliane, professora Rosário, obrigado pela invitação. Meu querido colega Jones Moura e a Faculdade Boas Novas, é uma alegria poder retornar aqui, ainda que de forma remota, mas com o coração muito apertado e muito saudoso, e com a felicidade e a alegria de ter poder participado da primeira turma da Faculdade de Comunicação da Faculdade Boas Novas. Eu tive a honra de poder participar e, infelizmente, os caminhos da vida não me levaram ainda à conclusão dessa faculdade, mas uma alegria imensa poder ter iniciado a Faculdade de Comunicação Social na Faculdade Boas Novas. E dizer da minha experiência, poder contar um pouco da minha trajetória, desde a Rádio Clube de Parintins. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de poder, desde o começo até agora, a minha atividade atual como dirigente do BNC Amazonas, poder trabalhar numa área específica. Embora tenha atuado com editoria de cidade, com editoria de polícia, eu sempre trabalhei, desde o começo da minha carreira, em 88, ainda com 17 anos, com política. Minha primeira cobertura, minha grande cobertura foi
as eleições, divulgar o resultado das eleições de 1988. Naquele tempo, a apuração, a eleição ocorria dia 15 de novembro, a Rosário, que é desse tempo, ela deve se lembrar, mas foi nessa última eleição de 1988, em 15 de novembro, que eu tive a oportunidade, já 2 semanas depois de entrar na Rádio Clube, de poder trabalhar na cobertura política. E assim foi, porque a Rádio Clube de Parintins, onde eu trabalhei, era uma rádio de políticos. Ela era uma emissora que era do prefeito, né? O prefeito era o dono da rádio, o deputado fundador, à época, o deputado Glaucio, o ex-prefeito Glaucio já era deputado estadual e tinha as relações políticas. Eu passei com uma experiência também de política na Rádio Alvorada, é uma rádio da Diocese de Parintins, mas com um jornalismo muito voltado para a área política. E depois tive a oportunidade de vir para Manaus, de poder trabalhar no Jornal do Comércio, trabalhar no Diário do Amazonas, mas meu aprofundamento nessa área política foi exatamente no jornal A Crítica, porque eu editei, por um período de quase 10 anos, a coluna Sim Não do jornal A Crítica, que, por muito tempo, foi a grande coluna. Uma nota de 3 linhas na coluna Sim Não era capaz de derrubar secretários, de mudar cenários políticos. Então, eu tive a sorte de trabalhar nesse ambiente de cobertura política. E minha decisão de criar o INC, ela está carregada exatamente dessa experiência, da experiência de compreender que meu principal trabalho durante esses 32 anos de atuação, e criei o BNC em 2015, era exatamente compreender que o meu forte era a cobertura política. Então, quando o BNC foi criado, ele foi criado nessa perspectiva de fazer aquilo que eu sabia fazer, que eu achava que sabia fazer, que era a cobertura política. E, por isso, a razão do BNC ter mudado alguma coisa naquele ambiente que já existia. Eu diria que existem experiências mais remotas do que a minha, do que o BNC Amazonas, né? As próprias empresas de comunicação tradicionais, elas já tinham um ambiente de jornalismo na internet. O próprio Holanda já estava com o portal do Holanda, cobertura política. Mas qual foi a experiência do BNC? A experiência do BNC foi exatamente segmentar, não fazer tudo em companhia. Eu lembro que quando eu criei o BNC, que eu disse que ia ser apenas um site de cobertura política, alguém disse: sim, mas a cidade, a polícia vai ficar fora? Eu disse: não sei fazer polícia, eu não sei fazer esporte, eu não sei fazer cultura. Eu vou fazer o que eu sei, que era exatamente a cobertura política. Então, ele nasceu verticalizado. E para esse novo desafio, que eu resolvi assumir, uma semana depois de ter saído de A Crítica, porque eu saí no dia 2 de setembro de 2015, e no dia 6, menos de uma semana, portanto, no dia 6 de setembro de 2015, eu já havia criado uma página com esse propósito, de, em breve, já criar um site, um blog. Naquela época as coisas não estavam muito claras na minha cabeça, mas segmentado e com... A minha proposta era fazer o seguinte, era mudar a linguagem da comunicação, do jornalismo que era feito até então. Porque as experiências que eu via até 2015 é que o que a internet, o que os sites de notícias faziam até então era uma cópia, uma reprodução da experiência, do processo de produção de notícias que as mídias impressas, físicas, faziam. E qual foi a minha ideia? Qual foi o meu desafio? Tentar levar para a internet aquilo que a internet já oferecia e que havia resistência.
E o que a internet te oferece? A possibilidade de você fazer, transmitir informações de forma imediata, de forma instantânea e de forma contextualizada. Então, eu resolvi, dentro dessa perspectiva, levar para esse ambiente o BNC Amazonas, que nasceu com esse propósito, de fazer internet, de fazer notícia para a internet, e não fazer notícia para a internet. Muito bem. Então, eu esqueci de mencionar que o nosso querido Newton, ele é um dos nossos alunos, né? Brilhante, inclusive, da Faculdade Boas Novas, né? Então, a gente ainda está esperando terminar esse curso, viu, Newton? A faculdade está esperando por você ainda, estamos lá. Por falar nisso, por falar em faculdade, nós queremos agradecer à direção da Faculdade Boas Novas, em especial a diretora-geral, professora Maria José Costa Lima, a coordenação do curso na pessoa da professora Fátima Vargas e a todos os professores e também ao nosso convidado que está conosco nesse momento para falar um pouco das experiências que eles têm e justamente desse novo caminho que se abriu para o jornalismo digital, né, o jornalismo de web, que é, hoje em dia, uma das formas que você tem de saber das notícias. O que é mais interessante também, Newton, a gente conversar agora é que nós não estamos sós, né? A gente tem a presença do professor Hernan Gutierrez e seus teclados mágicos. É ele que faz, gente, todo o aparato para que a gente esteja na internet de todas as formas possíveis, né? Então, a gente está sendo transmitido pelo YouTube, nós estamos sendo transmitidos para o mundo também pelo Facebook e pelas páginas sociais da Faculdade Boas Novas. Então, vamos dar boa noite aos nossos colegas. Boa noite, professor Jones Moura, por onde você está? Oi, professora Carliane, boa noite, uma alegria, satisfação enorme estar aqui mais uma vez, em mais uma live da Faculdade Boas Novas, e discutindo assuntos de grande relevância para a sociedade, com essas cabeças pensantes, né, que nos ajudam a entendermos esse cenário que a gente vive. A política, o jornalismo, o web jornalismo, tudo isso que a gente está inserido nessa sociedade contemporânea e vivendo, né, esse fuzuê todo. Boa noite ao Newton Corrêa, seja bem-vindo, sempre muito solícito aqui com a Faculdade Boas Novas, todos os professores, ao professor Hernan, à professora Rosário e a todos que nos acompanham. Boa noite, professora Rosário, que também é formada em letras, formada em jornalismo, né? Tem uma gama muito grande de conhecimento, trabalhou muito tempo na imprensa manauara e é uma das nossas parceiras aí nessa live. Boa noite, professora, tudo bem com a senhora? Tudo, Carliane, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Newton, por atender o nosso convite de novo. O Newton é nosso parceiro, viu, gente? Ele sempre está a postos quando é convidado para participar com a gente. Ele não tem obstáculo, ele só não pode ir sábado. Sábado é um dia especial. Mas outros dias, pode contar, pode chamar, que ele sempre está a postos a nos atender. Obrigada, professora Fátima, professora Mazé, por ter permitido aqui esse momento. E aos alunos, por favor, façam perguntas para o Newton, tirem as dúvidas, perguntem se realmente é verdade que ele está rico. Podem perguntar, ele vai responder para a gente. E tirem as dúvidas de vocês agora, minha gente. Como é que está o mercado hoje? Tudo, vocês estão aí com um camarada que está sendo bem-sucedido na profissão, respeitado. Então, é hora de perguntar. Nós temos autorização para perguntar. Se tem uma coisa que nós podemos, assegurado por lei, é perguntar. Então, vamos perguntar, vamos tirar dúvidas, e agora é o momento. É isso aí.
Muito bem. Nós queremos também justificar, não podemos ter a presença da professora Fátima, que infelizmente já tinha um compromisso, mas ela está ligada conosco, e a gente também vai dar uma boa noite especial para os nossos alunos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Então, um grande abraço desde já ao Felipe, o Felipe Vasconcelos, a Priscila Veras, também está desejando boa noite, o Alessandro Rocha, e os outros alunos estão chegando devagar. Gente, o nosso primeiro tema, diante dessa grande confusão que nós estamos vivendo, que na verdade se instaurou um caos. Nós temos, de um lado, um número crescente de contaminações do coronavírus, né? Nós sabemos que isso não é uma coisa que vai se resolver de uma hora para outra. Por outro lado, além da crise sanitária, com números exorbitantes e algo que pegou todo mundo de uma forma muito, digamos que inesperada, a gente ainda está vivendo uma crise em meio ao papel da imprensa, né? Nesse momento, nós vemos que muitos repórteres estão tendo dificuldade de atuar nesse período. E, Newton, como é que o BNC ele está fazendo com que os jornalistas e repórteres que vocês têm, como é que eles estão driblando os problemas que a pandemia está causando? Olha, eu acho que o fato de nós termos delimitado nossa atuação no campo de cobertura do poder, de cobertura de política, não trouxe esse drama, porque eu acho que não é a mesma coisa que envolve esporte, né? Porque o esporte deixou de existir nesse período da pandemia. Não é a mesma coisa para quem cobre cultura, por exemplo, os eventos, entretenimento, porque as restrições sanitárias evitaram os eventos. Para quem cobre polícia também teve dificuldade de fazer cobertura, porque não podia se deslocar. E outros setores. Mas eu diria que o ambiente da cobertura política, da cobertura do poder, nos permitiu acompanhar de forma regular, e eu diria até a nossa maior capacidade de funcionamento no BNC, ela ocorreu exatamente no período da pandemia. Nós tivemos aqui, nesses 60 dias de pandemia, uma produção total, praticamente 24 horas. Né? Houve uma dedicação total da nossa equipe, inclusive com plantões 24 horas. As coisas aconteceram na pandemia para a nossa cobertura de forma assim, contínua. Então, nós não tivemos dificuldade de trabalhar. A cobertura foi muito do que já se fazia por utilizar os meios eletrônicos. E eu diria até que essa pandemia ela veio exatamente para estabelecer um marco daquilo que já tinha uma experiência tímida e que, a partir de agora, passará a ser uma prática do jornalismo, que é uma apuração mais eletrônica, que é uma apuração mais remota, e a presença física, eu acho que vai ser algo muito, muito difícil a partir de agora nas redações. Nós tivemos a experiência aqui no BNC, a primeira grande notícia da chegada do coronavírus aqui, ela veio com a vinda a Manaus, no dia 12 de março, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, quando esteve aqui em Manaus, estava com coronavírus. E nós estávamos acompanhando a cobertura com ele, ao lado dele, fazendo entrevistas com ele, acompanhando ele no deslocamento. No dia seguinte, nós tivemos a primeira morte no Brasil, aliás, o primeiro caso no Amazonas divulgado, e nós tomamos uma decisão de ter cautela, né, nos dias seguintes. E, definitivamente, aqui no BNC, todos entraram em quarentena,
no dia 18, no dia 19, exatamente no dia 19 de março. Nós suspendemos todas as atividades da redação, toda a atividade da equipe de mídia social, nós esvaziamos completamente a redação do BNC. E agora, com a volta, com a flexibilização, eu sinto que os jornalistas não querem mais voltar para a redação. Acho que há uma tendência de aprofundar o home office, que eu acho que vai ser um problema, não para mim, mas eu acho que para a profissão, porque aí vem a regulamentação. Como vai se dar esse home office? Qual é a carga horária do jornalista? Enfim, tem uma série de situações que a pandemia vai trazer exatamente por conta da não exploração da mão de obra. Então, é alguma coisa que a gente já está pensando. Mas aqui, antes mesmo disso vir a acontecer, eu já estou tomando algumas providências no BNC. Por exemplo, quem decidir ficar em home office vai ter toda a estrutura para trabalhar em casa. Compra de computadores, a mesma capacidade que a gente tem os computadores da redação terão, e a internet que a gente vai precisar disponibilizar para a mão de obra. Mas nós não tivemos problema, não. Seja na produção de notícias, muito menos na audiência. Nós tínhamos, por exemplo, antes da pandemia, uma audiência X, que no decorrer da pandemia e no pico da pandemia, nós multiplicamos até 20 vezes, 40 vezes mais. Nossa audiência foi muito grande, foi imensa. Então, a pandemia para o BNC do Amazonas foi muito boa, seja no aspecto de mostrar que nós temos novas ferramentas de trabalho, seja no fato dela ter nos proporcionado uma audiência fantástica e um aumento de alcance, de visitações no site. Então, para nós não tivemos problema. O BNC não teve problema. Pelo contrário, nós tivemos um ganho muito grande com a pandemia. Muito bem, agora vamos abrir as perguntas dos nossos colegas. Desde já, eu quero reiterar, né, o nosso agradecimento ao Newton, que é o diretor-presidente e fundador do BNC, repórter há muitos anos, atua na política, no jornalismo político aqui no Estado, e segundo o seu balanço, né, da pandemia para o jornalismo político, esse período foi de mudanças e de confirmação do que já havia sido dito como os ditames de um jornalismo digital, né? Então, agora a gente vai abrir para os nossos queridos professores. Professor Jones, boa noite, pode ficar à vontade para inquirir o nosso convidado. Perfeito, obrigado, professora Carliane. Newton, primeiramente, parabéns, tenho acompanhado lá desde 2015 o surgimento do blog, né, do BNC, depois tornou-se um site, uma plataforma hoje bastante acessada e de alta credibilidade no estado do Amazonas e até Brasil, no que diz respeito à busca da informação ou à disseminação da informação, da veracidade dos fatos. Lá em 2015, você apostou na internet. A gente já tinha sites aqui em Manaus que eram bastante acessados, né? Que tinham nome, mas você apostou num formato diferente, na segmentação da política, justamente nisso que você colocou aí, fazer aquilo que você sabia fazer e que você gostava de fazer. Certamente isso foi um diferencial para que você crescesse e aparecesse muito rapidamente. Claro, atrelado também ao bom trabalho e à credibilidade que você passa. Uma situação, Newton, o autor Timothy E. Cook, ele diz o seguinte, que o jornalismo ele deve ser considerado não só como uma instituição, mas também como uma instituição política, né? Está atrelado. O jornalismo, os veículos de comunicação vão surgir atrelados à própria política, que a gente chama hoje de velha ou de nova política, mas a política, de um modo
geral, né, aos políticos em si, aos poderes. A imprensa está atrelada a isso. A gente viu, com o surgimento da internet, Nilton, você que é mais especificamente da internet, a internet ela desmascarou muita coisa da imprensa, né? Do modo de se fazer jornalismo, o novo jornalismo, os novos jornalistas, as novas interpretações, as novas vozes, não apenas uma única voz, né? Um jornalismo de uma voz unilateral, mas hoje são múltiplas vozes, né? A pluralidade ganhou destaque. E aí, de um tempo para cá, a própria internet se encarregou de desmascarar também alguns meios tradicionais, como a televisão, que perdeu, em parte, credibilidade no formato jornalístico. E algumas reportagens que eu li diz que o próprio coronavírus ele foi responsável e está sendo responsável por alavancar a credibilidade do jornalismo. Você acredita que o jornalismo profissional, né, esse que nós instruímos os nossos alunos, esse que nós fazemos, esse que nós lidamos no dia a dia, esse jornalismo profissional, ele tem ganhado, ele tem mostrado o diferencial e as pessoas têm, de fato, depositado mais confiança no jornalismo profissional? Tem ganhado força nessa pandemia, Nilton? Eu acho que sim. Eu acho que quem optou por fazer jornalismo vai ter resultado. Eu não espero o resultado imediato. O jornalismo ele tem que ser feito todo dia, com persistência, mas nunca esperar o resultado imediato, porque o resultado do jornalismo ele é de longo prazo. Você não vende informação, você não vende notícia, você não faz informação, você não faz notícia. Você vende credibilidade, você adquire credibilidade. E como é que isso vai acontecer? Se você fizer todo dia bem feito. E cada dia que você faz, essa persistência de longo prazo é que vai lhe credenciar, não é outra coisa. Não adianta você achar que você faz uma matéria hoje que ela vai explodir de audiência, que isso vai ser determinante no seu conceito, junto à audiência. A internet ela é um mundo ainda anárquico, como foi desde o surgimento, e ela será. Eu acho que essa é a natureza anárquica, como diria o professor Wilson Nogueira. A natureza de quem criou era a natureza da anarquia. Então, esse ambiente vai ter. E vai se consolidar aquele que fizer todo dia e todo dia bem feito. Então, eu acho que esse é o diferencial do jornalismo. A gente vive isso todo dia, a cobrança todo dia. E se você não tiver entregue um material de confiança, outro dia ele não volta mais, não. Aconteceu nessa pandemia um fato que eu acho que ele pode ilustrar essa discussão aqui. Nós vínhamos de uma cobertura que tinha começado lá, como eu falei, dia 12 de março, com a vinda do Davi Alcolumbre aqui ao Amazonas, com casos de internet, poucas informações, e logo em seguida, do dia 13, com o primeiro caso, e depois um segundo caso em estudo, preocupação, o Brasil chegando, o mundo vivendo, a Itália morrendo gente na Itália, na França, o mundo todo sendo infectado com a notícia. E no dia 24 de março, morreu a primeira vítima do coronavírus aqui no Amazonas. E quem deu essa informação em primeira mão fomos nós aqui no BNC. Nós tivemos uma explosão de audiência que eu nunca vi aqui, nós ficamos fora do ar, até mesmo pela a nossa capacidade técnica de responder a uma audiência que explodiu de uma maneira que eu nunca vi na minha vida aqui no BNC. A gente está há muito tempo, a gente teve casos e mais casos com audiências incríveis, mas o fato da gente ter anunciado em primeira mão essa matéria, a gente vinha numa oscilação de audiência simultânea entre 500 e 600, que já era uma audiência muito boa. Mas quando a gente deu, isso por volta de 8 horas, 8h30 da noite, a notícia da morte do Sávio, Domingos Sávio, o nome dele, o rapaz lá de Parintins, que a gente tinha informação de dentro
dentro do hospital, eu tinha informação das pessoas que acompanhavam ele, então eu tinha total certeza, absoluta certeza que ele havia morrido, e eu tinha garantia. Peguei a informação oficial e publiquei. E a gente saiu de 500 para 50 mil no espaço de menos de 2 minutos. Isso derrubou, deixou o site instável. E, ao mesmo tempo, essa instabilidade causou um problema muito grande para o BNC, porque a gente publicou no site, o site caiu, nós só ficamos com a nossa publicação nas redes sociais, no Facebook. E o que as pessoas fizeram? Foram lá e atacaram. É fake news, não existe. Eu sou parente do Fábio não morreu, o Fábio está vivo. E essa coisa se confirma. Se o BNC tivesse dado uma barrigada, o nosso prejuízo de imagem quanto credibilidade, que é o que eu digo que a gente constrói, que é o que a gente vende, dificilmente a gente poderia ter a possibilidade de resgatar essa confiança do leitor. Então, esse é o nosso produto, vender confiança, e não apenas fazer a notícia pela notícia. Muito bem, obrigada. Eu queria concluir. Por isso que eu acho que em quem faz notícia na internet, com as ferramentas do jornalismo, vai ficar por muito tempo. Muito bem. Para você que chegou agora, esta é a live que a Faculdade Boas Novas está promovendo, uma conversa sobre o web jornalismo e sobre jornalismo digital e o jornalismo político no cenário de pandemia. Nós temos conosco hoje o repórter especialista em política e também que é diretor-presidente do BNC Amazonas. Para você que chegou agora, continue conosco, porque nós vamos agora passar a palavra para a professora Rosário. Professora Rosário, pode ficar à vontade para perguntar para o nosso querido convidado. Está mudo o seu microfone. Por favor, a professora Rosário tem que ligar o microfone, professora. Isso. Já liguei. Tá ok agora? Perfeito. Está ligado. Gente, hoje se faz jornalismo como a gente sempre criticou, para vocês que são jovens, Johnny, Hernan e Carliane. Sempre se criticou quem não levantava a bunda, quem não se levantava da redação da cadeira para ir atrás da sua fonte, não é não, Nilton Correia? A gente sempre criticou isso. Né? E a gente está fazendo isso hoje com a maior tranquilidade. Eu também não quero mais voltar para a sala de aula, está bom aqui, eu não gasto gasolina, eu não gasto roupa, eu não gasto, só gasto a minha internet, né? Mas também não quero mais não voltar para a sala de aula. Mano, Nilton Correia, o furo de reportagem que a gente sempre brigava nos impressos, vale para o web ou isso é coisa de foca? Eu acho que é fundamental. O furo de reportagem ele deve ser o fator de motivação de qualquer jornalista. Eu acho que o jornalista que não persegue o furo de reportagem, ele está na profissão errada. Se não trabalha na produção de furo de reportagem, ele tem que ter a capacidade de criar uma linguagem, de repercutir, de propor reflexões. Mas o grande combustível do jornalista, hoje e sempre, vai continuar sendo o furo de reportagem. Eu diria até que, na internet, o furo de reportagem ele é determinante na audiência. 1 minuto, hoje, na internet, ela faz diferença enorme no cômputo da audiência. Se você sair com uma diferença mínima, que seja, você tem a capacidade, você tem a possibilidade de ser projetado nos buscadores das redes sociais. O Google ele é
fantástico nisso, porque ele faz esse critério, essa seleção. Então, para quem sai na frente, os buscadores são mais generosos. Então, se engana que quem pensa que a internet ainda não guarda aqueles velhos, românticos desejos dos jornalistas de dar o furo. É importante isso, e mais importante. Travou para mim. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos tentar novamente fazer o contato aí com o nosso convidado. Newton? Newton, você nos escuta? A redação já está escrevendo. Voltou. Oi. Havia caído a sua comunicação, Newton. Então, eu falava, todo mundo ouvindo? Tá, Agora okay. sim, pode continuar. Sim. O furo de reportagem ele vai ser sempre o combustível, o fator de estimulação do trabalho jornalístico. E ele é fundamental também na internet. Os buscadores da internet, eles projetam a publicação de acordo com o tempo de publicação dela. Então, é importante o furo de reportagem. Então, além de ser estimulante do seu ponto de vista pessoal, na questão da audiência, e a audiência na internet é dinheiro, porque cada acesso vale uma fração de centavo, então é importante. O furo de reportagem é importante na internet, como era no jornal, na revista, na televisão, no rádio. Agora, sobre o fato da gente fazer hoje notícia em casa, nós estamos vivendo hoje num outro contexto. Quando a gente criticava os nossos colegas que faziam, e eu sempre fui um crítico de quem fazia jornalismo na redação, porque eu sempre fui um repórter inquieto de fazer, de buscar, de ir para a rua, de cobrir, de não fazer telejornalismo, fazer entrevistas por telefone. Sempre gostei de fazer pessoalmente, sentir, ver, porque numa cobertura de política, uma piscadela, um olhar, um gesto qualquer, ele tem uma diferença muito grande. Então, é importante a cobertura presencial. Mas, no caso que a gente está falando aqui em pandemia, e nós vamos talvez ter que nos acostumar ainda mais com isso, porque eu acho que no futuro nós teremos coberturas remotas ainda mais aprofundadas, mas nós temos uma diferença hoje. As ferramentas de controle social, elas estão praticamente todas à disposição, elas estão na internet. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, você pode acompanhar as sessões do TCU pela internet. As decisões do Tribunal de Contas estão na internet. O Tribunal de Contas do Estado também está na internet. Os julgamentos das câmaras do Tribunal de Justiça estão na internet. A Câmara está na internet, funcionando de forma remota. As reuniões da Assembleia estão de forma remota. O Senado está funcionando de forma remota. A Câmara dos Deputados está funcionando de forma remota. Então, nós hoje temos ferramentas que nós não tínhamos há 10 anos. Então, é possível fazer. É possível fazer. Agora, eu não troco. Ainda que goste, eu não troco da presencial. Eu prefiro fazer o híbrido nesse momento. Muito bem. Professora Rosário, ainda mais uma questão? Tá. Eu tenho aqui um monte de questão. Então, segura um pouquinho aí, professora, que a gente vai passar a palavra ao professor Hernan para soltar um pouco os teclados mágicos e fazer a sua pergunta ao nosso convidado, Newton Correia, que é o diretor-presidente do BNC Amazonas. Diga-se de passagem, foi o portal que deu em primeira mão a primeira morte do Covid-19. Então, professor Hernan, é com você. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui também nessa entrevista com o Newton Correia.
não lembrava do Newton na Faculdade Boas Novas. Eu sou formado na Faculdade Boas Novas também, Newton. E eu recordo muito bem que, durante a minha graduação, você fez uma palestra na minha turma e você falou sobre a coluna. E recordei justamente pela coluna. Veja bem, conheço a história do BNC, a sua história como repórter, mas não havia associado as duas coisas. Então, é um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema tão importante que é a política nesses tempos de informação, né, de jornalismo efervescente. Há muita crítica, talvez muitos questionamentos sobre aquilo que nós fazemos. E diante desses questionamentos, Newton, há algumas questões que a gente percebe com a chegada das redes sociais, nesse processo, nesse tempo em que a vida política se tornou tão importante dentro da sociedade, e se percebe uma rivalidade muito grande. Isso tem tomado conta, dia a dia, das redes sociais, cada vez mais pessoas interagindo, defendendo, acusando, participando ativamente de um debate político que outrora era algo chato, era algo com o qual ninguém queria se envolver. Hoje parece que todo mundo acordou e disse: eu vou participar da vida ativa do país e vamos para frente. Mas eu vejo o seguinte, diante desse despertar para a vida política, o jornalismo foi colocado como um elemento a ser discutido. Primeiro, porque algumas pessoas que não entendem muito sobre comunicação acabam culpando o jornalista por culpas que ele talvez não possua, né? Na sua perspectiva, como um jornalista especializado nessa matéria, esse despertar político da sociedade, ele acaba sendo positivo ou negativo a longo prazo? Do ponto de vista do jornalista, mas do ponto de vista social também. Olha, eu acho que eu considero muito importante. Eu acho que é um progresso. Você vê vozes hoje que elas não seriam jamais ouvidas se não houvesse esse ambiente de polifonia. Basta a gente pegar um pouco do que acontecia há exatamente 5 anos. Não vamos muito longe. Vamos delimitar esse nosso espaço de conversa para o estado do Amazonas. Até 2015, nós tínhamos apenas, acho que 4 jornais, né? Acho que é isso. 4 grandes grupos de comunicação, se é que a gente pode dizer assim. Nós tínhamos a Rede Calderaro de Comunicação, nós tínhamos a TV Amazonas, nós tínhamos o Grupo em Tempo e o Diário do Amazonas e o Jornal do Comércio, que eram as 4 publicações. O controle da informação com 5 pessoas é muito mais fácil do que você controlar um mundo que você não tem sequer a dimensão do tamanho dele. Então, tem coisas que nascem da internet e elas não podem ser vistas como uma notícia, mas como uma informação, entendeu? Então, tem muitas coisas, muitas informações que elas nascem exatamente nessa polifonia. Então, eu acho extremamente positivo. Agora, o que muita gente confunde é o que é essa polifonia e o que é o jornalismo. Aí eu acho que é o diferencial de você construir. O operário da comunicação, que é o jornalista daquele que usa a rede social apenas, sem nenhum critério, dá informação, e muitas vezes até desprovida de uma apuração. A gente tem visto casos aí que já viraram memes, inclusive, né? Nessa linguagem de internet, você dá uma informação que não é verdadeira. Então, o jornalista ele tem a ferramenta, tem a capacidade de compreender esse processo, essa complexidade da notícia. Então, eu acho positivo, eu acho extremamente positivo o que aconteceu com esse surgimento da internet. E eu acho mais ainda, eu vejo muita gente preocupada que são X sites de notícias, são X blogs, X não sei o quê, e tal, tanta gente. E tal. Eu considero isso natural. Nós estamos vivendo uma descoberta de um novo
fenômeno de comunicação. É possível que elas se consolidem, mas é possível também que haja uma retração e haja um ajustamento. A internet é um produto de mercado e, como tal, ela vai se comportar como um produto. Quem utilizá-la como produto vai se ter a afunilação, como qualquer outro produto. Então, vai ter um movimento de explosão, mas vai também ter um movimento de ajuste, até porque não é barato manter uma estrutura de construção de notícia. Ok, boa noite para você que está chegando. Nós estamos na live que está sendo realizada pela Faculdade Boas Novas. Eu sou Carliane Barros, estou com os meus colegas, professor Hernan, professor Jones, professora Rosário, recebendo o nosso querido Newton Correia, ele que é diretor-presidente e fundador do BNC Amazonas, o portal de notícia. Bom, agora a primeira pergunta que vem lá de Parintins, a gente está sendo retransmitido pelo Facebook, né? E cada um colocou nas suas páginas. Eu coloquei na nossa página, e nós que somos de Parintins, nós tem o curso de jornalismo lá, e uma aluna do curso, a Fernanda Silva, ela quer saber sobre fake news, Newton. Como a gente consegue trabalhar as fake news no jornalismo político? No jornalismo político, realmente, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que é solta, né? Eles veiculam e a gente não sabe se é verdade. E a Fernanda Silva, ela quer saber como é que vocês do BNC lidam com essas informações. Olha, a fake news no jornalismo político é uma tentação, né? Agora, qual é a ferramenta que se aplica? Qual é a vacina? Vamos pegar a linguagem agora da pandemia. Qual é a vacina anti-fake news na atividade jornalística? É colocar em prática a ferramenta jornalística. Qual seja? Onde está essa informação? Como é que você recebeu essa informação? Você vai transformá-la em notícia imediatamente? Você vai replicar? Isso é um convite para você acabar sendo um multiplicador de fake news, né? Então, quem faz jornalismo já está imunizado contra a fake news. Pena que a fake news não se propaga apenas pelos canais de informação. As empresas de comunicação, elas se multiplicam muito nas redes sociais, aí não tem controle. Eu acho que e o que a gente vê hoje não é apenas uma replicação natural, mas são grandes corporações ou grandes interesses políticos e econômicos que impulsionam com robôs essas informações. E aí nós praticamente não temos, a gente vira refém dessas notícias que circulam. Mas eu emprego nessa tentativa de disseminação de fake news o jornalismo como vacina. Ok, a gente vai para a segunda rodada de perguntas. Vamos novamente passar a palavra ao professor Jones. Professor Jones, fique à vontade para mais uma participação aí com o nosso convidado. Bom, vamos lá então, Newton. Já falamos aí do coronavírus, né? Um panorama, uma visão aí rápida aí dessa cobertura do coronavírus na internet. E a situação do coronavírus, ela tá atrelada à política, né? Não tem para onde fugir. Enfim, atrelada à economia, está atrelada à cultura, está atrelado ao social, está atrelada a tudo, né? Mudou radicalmente o mundo como um todo. Fazer essa cobertura nesse tempo tem sido assim voltando àquela tecla do profissionalismo, uma excelente oportunidade, Newton, da gente se valorizar como profissional, como jornalista, para combater justamente
essa questão da fake news e também de ver a nossa profissão ser ainda mais valorizada, né? Porque hoje, de uns tempos para cá, a gente tem visto aí que muita gente se dá o luxo ou a graça de replicar qualquer informação e se passando por jornalista, né? Só que nesse período, essa cobertura do coronavírus, tem alguns pontos que eu gostaria de pontuar e eu queria ouvir aí a sua opinião sobre esses pontos. Tem mostrado para a gente, para nós, da imprensa, uma imprensa onde ela mostra sua ética, onde ela mostra sua sensibilidade, ou seja, uma imprensa ética e sensível, onde é preciso lidar com uma informação clara e objetiva, e aí são outros pontos que essa imparcialidade, essa objetividade também é bastante debatido, mas que se fala muito nesses pontos sobre o alarmismo e o sensacionalismo. Então, nós temos uma imprensa que lida com a ética, que lida com a sensibilidade de lidar com o tema e de lidar com as pessoas, muito melindrosa também na questão do alarmismo, do sensacionalismo, e entra a responsabilidade e a solidariedade. Então, esses são pontos, Newton, que eu acho que a imprensa profissional, a imprensa que prega a verdade, que tem a obrigação de falar a verdade, de mostrar a verdade, né? De contar histórias verídicas e de levar para o seu público o sentido real ou a interpretação real daquilo que acontece. Então, esses pontos de ética, de sensibilidade, de alarmismo, de sensacionalismo, de responsabilidade e solidariedade, que a gente tem visto e ouvido bastante das pessoas que vão para a internet falar sobre isso. Queria que você comentasse a respeito desses pontos. Olha, de fato, essa pandemia, ela suscitou debates políticos, debates ideológicos e a gosto do cliente. Agora, o fato é que essa pandemia ela veio confrontar realidades que muita gente não estava preparada. Os médicos não estavam preparados para tratar, os economistas não estavam preparados para o impacto. A ciência ainda bate cabeça sobre essa doença. Então, ela acelerou processos em todos os campos do conhecimento, sejam no campo das humanas, seja no campo das exatas. Enfim, ela veio para trazer reflexões. Essa é uma boa reflexão. A reflexão do alarmismo, do sensacionalismo, vai depender de como você vai abordar, porque eu não sei como é que a gente pode, por exemplo, no caso de Manaus, não passar uma dramaticidade, você cobrir, por exemplo, um negócio que me chocou muito, foi quando eu fui ao cemitério. E eu fui ao cemitério no final de março, no começo de abril. No começo de abril, quando eu consegui entrar no cemitério para cobrir, porque era até para o acesso de jornalista ele era complicado, e os jornalistas também tinham receio de sair, porque tinham receio de serem contaminados. Então, eu fiquei impressionado ao chegar na frente do cemitério e me deparar por uma fila ali de quase 1 quilômetro de carros esperando a vez para sepultar seus entes queridos. Fila no prédio da administração do cemitério para registros dos sepultamentos e fila no campo de enterro dos caixões que estavam ali postos. As valas começavam a ser abertas e ainda eram, naquele momento, valas individuais, covas individuais, e as pessoas ali aguardando a vez para enterrar, não podia nem
não podia nem chorar lá na cova. Então, como é que eu vou dizer que isso não comove? Sob que perspectiva eu vou dar essa notícia? Então, é muito complicado. Então, depende da abordagem. Eu acho que a imprensa ela cobriu de forma correta. A imprensa, eu acho que o jornalista nessa pandemia, ele deve ser visto como um elemento essencial no mundo todo, porque se não fosse a comunicação social, muitas mortes mais teriam acontecido. Porque quem mais pediu para as pessoas ficarem em casa foram os programas de televisão, foram os jornalistas que viram o drama nos cemitérios, as filas nos cemitérios, o bate-cabeça, o desespero das famílias em busca de tratamento nos hospitais, as filas nos cartórios para pegar uma certidão de óbito. Então, essa cobertura ela é carregada de dramaticidade. Ela é tem jornalistas, eu acho, que vão viver traumas para o resto da vida. A gente nunca mais vai conseguir sair disso. Nunca mais vai sair da minha cabeça, por exemplo, uma placa do sindicato das funerárias dizendo: por favor, fiquem em casa. Eles eram os mais interessados que houvesse morte, mas eles estavam pedindo para ficar em casa. Por quê? Porque eles não tinham capacidade de atender. Nós passamos nessa pandemia um momento que faltou caixão aqui em Manaus para enterrar gente. Então, como narrar isso? Como contar isso sem dramaticidade? Com que racionalidade? Com que geladeira? Com que gelo? Então, é difícil. Mas o jornalista, eu acho que ele cumpriu o papel dele, de dizer: é perigoso, não é seguro, ninguém sabe, está todo mundo perdido, todo mundo está perdido mesmo. Hoje a gente bate cabeça, a ciência bate cabeça sobre conhecimentos que já foram dominados e que, nesse caso, ainda não estão dominados. Então, essa pandemia trouxe dramaticidade, jamais vista, eu acho que em qualquer cobertura do mundo. Ok. Então, agora, depois dessa boa reflexão sobre os problemas, obrigada, Jones, a gente vai passar a palavra à professora Rosário, né? Tem um monte de perguntas, mas ela vai fazer mais uma aí para o nosso convidado. Rosário, fique à vontade. Ai, mano, agora me bateu direto. Eu tive 2 mortes na minha família, ainda estamos em sofrimento. A gente, quando se encontra, chora, né? Porque a gente não pôde fazer um enterro, a gente não pôde fazer um velório, a gente não pôde se despedir, se encontrar. Eu abracei, o meu marido escreveu, inclusive, um artigo. A minha filha veio aqui chorando e eu encontrei com ela no corredor, embrulhei ela num lençol para abraçá-la, porque ela estava em quarentena e a gente não podia se abraçar, porque eu não sabia se ela estava infectada, e foi uma das maiores audiências aqui no Amazônia, que a gente teve com essa imagem, né? Então, foi muito forte. Agora, eu vou dar uma aliviada nesse tema. Agora me pegou na canela. Eu vou dar uma aliviada e vou perguntar para o Neuto o seguinte: nós somos do impresso. Eu, Neuto, Carliane, nós somos do impresso. A gente veio do impresso, né? A gente veio dos jornais, e no jornal... e agora eu pergunto, o jornal impresso, o jornalismo, o webjornalismo, ele veio para substituir o jornal impresso, ou ele veio ou é uma releitura do jornal impresso? Olha, é preciso fazer uma reflexão sobre a viabilidade mesmo. Eu partiria do começo do que a gente está conversando aqui sobre pandemia. No momento em que
você evita a entrada de qualquer objeto estranho na sua casa. Você não quer pegar nada, porque tem medo de ser contaminado. Você imagina que é receber todo dia em casa um jornal. Como é que você vai receber? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um cuidado de comprar as coisas e pegar e lavar tudo, passar álcool, higienizar, ter o maior cuidado possível. Agora, se imagina você pegar um jornal, uma revista todo dia e ter que ler, para ler o material. Então, durante a pandemia, esse ambiente físico ele ficou restrito. Né? Mas eu acho que o problema não é essa pandemia veio exatamente nesse ponto de dizer que muitas coisas do que o jornal já estava oferecendo, a internet já tinha dado com um dia de antecedência, entendeu? E do jeito que o jornal é feito hoje, ele cada vez mais se torna desnecessário. Embora eu ache, por exemplo, que no mundo e no Brasil a gente tem experiências de publicações impressas que são extremamente atualizadas, mesmo com a cobertura da internet. E aí eu posso colocar aqui o Estadão, a Folha de São Paulo, o Valor Econômico, o jornal O Globo, o Correio Brasiliense, a revista Veja, a revista Cruzoé, a revista Isto É, que estão resistindo bravamente nesse ambiente e fazendo uma publicação sem confrontos, mas com harmonia com a internet. Então, todos esses veículos aí que eu falei, eles possuem tanto o ambiente eletrônico quanto o ambiente físico. Mas o problema, para mim, não é esse. O problema está na viabilidade econômica, na viabilidade financeira. Por exemplo, eu posto aqui uma matéria. Vamos pegar aqui a morte do sábio que eu dei aqui. Nós tivemos de 8 da noite até meia-noite, quase 200 mil acessos. Foram 200 mil circulações só no site. Nós tivemos mais 200 mil, 100 mil acessos, não me recordo aqui, dessa matéria, desse alcance dessa matéria na fanpage do BNC. Essa circulação ela não vai existir nas publicações impressas. Não vai existir. Então, quantos jornais circulam hoje a crítica? 5 mil, 10 mil, 2 mil, 500, eu não sei. Então, esse é um fator limitador. Mas tem um problema de custo. É muito caro comprar jornal, comprar papel para rodar jornal. É muito caro comprar tinta para imprimir jornal. É muito caro manter uma máquina do tamanho que é uma rotativa de jornal para você manter uma publicação dessa. É muito caro você pagar rotas para entregar jornal, seja pequeno ou grande, e quanto menor a circulação, maior o faturamento, porque quanto menor a circulação, maior o lucro do empresário da comunicação social. Então, essa conta não fecha. Hoje, essa conta não fecha porque não se vende jornal e não se vende anúncio de jornal. Então, economicamente, financeiramente, não se sustentam os projetos impressos. Não significa dizer que eles estejam no outro mundo. Eu acho que é possível que alguém queira brincar de gastar dinheiro. E aí tem gente que tem dinheiro para isso. Quem quiser pode fazer, mas eu acho inviável financeiramente. Muito bem, defesa ferrenha, né, de um jornalismo digital. Tudo que ele fala realmente, gente, para quem já trabalhou em jornais pequenos, como eu, que passei por 2 jornais, em Parintins eles eram grandes. Eu trabalhei no Repórter Parintins e depois no Gazeta Parintins. E nos 2 casos a gente sofria realmente, Newton, essa questão do custo. Por mais que a gente tivesse os assinantes e pessoas que comprassem, era uma conta que realmente não fechava, né? E agora a gente vai passar a palavra ao professor Hernan para a sua última
pergunta, depois a gente vai passar a fazer as perguntas que os nossos alunos estão mandando aqui pelo YouTube. Tá? A gente não vai conseguir ver todas as redes sociais, mas o YouTube a gente vai fazer as 2 perguntas que tem aqui. Então, Hernan, agora é com você, fique à vontade. Obrigado, professora. Se vocês quiserem, eu posso passar as perguntas do YouTube, do Facebook daqui a pouco, que eu estou com ele ligado bem aqui atrás de mim na transmissão, então eu consigo visualizar e posso passar para você. Bom, agora há pouco o Newton já falou sobre fake news. Eu sei que é um tema bastante recorrente quando nós falamos em redes sociais e quando falamos também em essa falta de ou esse fim do monopólio de quem transmite informação. Hoje em dia, várias pessoas, vários meios de comunicação pequenos conseguem sair à frente com as informações. Aí o caso do BNC, que conseguiu sair com a primeira morte em primícia. Algo que há uns 5, 6 anos atrás ficaria restrito aos grandes veículos de comunicação. Houve uma democratização. Isso é muito bom, é muito positivo. Mas nós estamos vivendo durante essa época de pandemia um conflito constante, um debate político, principalmente, como o professor Jones também mencionou. E as questões científicas foram politizadas, as questões de saúde foram politizadas, e nós, no meio dessa trama toda, nós tivemos um processo instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, o processo das fake news também está se movimentando, dentro do Congresso, a CPMI das fake news, mas o STF que avançou bastante nos dias passados nesse processo. Houve ali um setor pertencente ao governo, um setor que foi mais agredido com essas ações do STF. Eles defendiam a liberdade de imprensa, aliás, a liberdade de expressão como sendo algo fundamental, algo no qual eles se baseavam para emitir informações em blogs, em sites que tem aí uma procedência questionável, já que eles são evidentemente financiados pelo poder público, são financiados por uma linha ideológica empresarial que paga as contas e acaba impondo ali algumas pautas. Eu também verifiquei, e tem alguns portais, alguns sites desses que foram indiciados ou que foram ordenadas as buscas pelo Alexandre de Moraes, e um desses jornais, ele possui colunistas, veja a gravidade, ele possui colunistas com fotografias fake e com nomes fakes. Não são pessoas que existem, na verdade são pseudônimos, nomes de pessoas que não existem. Quem escreve isso ali não assina, e aquelas colunas evidentemente fazem algumas denúncias extremamente graves. Eu queria falar, ou perguntar de você, ou saber de você, Newton, qual é o seu ponto de vista sobre esses trabalhos ou esses movimentos judiciais e do Congresso sobre a regulamentação das informações a partir da internet. Porque se nós formos partir de um princípio mais radical, aí poderíamos trabalhar ou poderíamos afetar um pouco a liberdade de imprensa em alguns momentos. Mas se nós partirmos do princípio de que fazer fake news e ser condenado por fake news é simplesmente você produzir notícias falsas propositalmente e não distribuí-las de maneira enganosa, porque isso também pode acontecer. As pessoas às vezes ficam pensando, eu compartilhei uma fake news porque eu fui enganado com aquela informação. Eu acho que aconteceu já com todo mundo de uma vez ou outra se confundir sobre se uma informação era falsa ou era verdadeira. Mas não é disso que tratam os inquéritos. Na verdade, os inquéritos estão criminalizando o fato de serem produzidas informações conscientemente a partir de verbas empresariais, a partir de verbas governamentais, com uma clara intenção de ataque político. Qual a sua perspectiva, já que você vive imerso ali 24 horas nesse cenário? Olha, eu nesse campo aí, eu vou mais para a filosofia. Eu acho que a gente tem aí a filosofia contemporânea que trata disso, da liberdade com responsabilidade. Eu acho que nessa questão das fake news, eu acho que dessa propagação da informação, a gente tem que estar observando, eu acho que é essa questão moral, há esse aspecto moral. Mas o grande problema hoje das fake news, ela não está apenas na produção da opinião falsa, da notícia falsa. Eu acho que a opinião falsa ela é
tão danosa como a fake news, como a notícia falsa, a opinião falsa que a gente vê de forma sistemática e que é construída por nós mesmos. Nós mesmos somos alvos dessas falsas opiniões. Mas o grande problema hoje, Hernan, está exatamente no processo de disseminação. Porque fake news, ela sempre existiu. Na humanidade não é nova a produção de notícias falsas. O descobrimento do Brasil é a mentira mais espetacular do mundo. Até hoje a gente acredita que o Brasil foi descoberto. Então a gente consome isso de forma tão natural que não se questiona. Mas veja bem, o financiamento, aí é que está o problema. O problema está no financiamento desse conteúdo. E aí você mexe com interesses grandes e o Supremo Tribunal Federal está dizendo nesse inquérito. Eu não estou preocupado com a notícia falsa. Eu estou preocupado com o financiamento da notícia falsa e o interesse que está por trás dela. Por quê? Parece ingênuo você receber um meme aqui, um meme ali, e você vai desconstruindo condutas, você vai construindo imagens, você vai reproduzindo determinadas situações que começam com brincadeiras, mas que produzem resultados extremamente danosos. Eu acho que, nesse sentido, é preciso ter legislação, é preciso rigor, é preciso que haja o pulso forte. Porque as fake news hoje, elas estão muito no sentido não do enfraquecimento de imagens isoladas. Elas hoje atacam as imagens das instituições. Então, há um interesse muito forte do enfraquecimento das instituições democráticas do país. E aí a grande pergunta que se faz hoje é dizer, com que interesse? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que se preocupar, sim, com a questão das fake news e o financiamento das fake news. Muito bem. A piada do descobrimento realmente foi a primeira fake news que nós tivemos. Realmente isso é uma coisa que se alia junto à libertação dos escravos. E a libertação dos escravos é a segunda fake news que também temos aqui no Brasil. Muito bem lembrado. Bom, e eu quero registrar agora a presença dos alunos de pedagogia, Newton. Também chegaram aqui conosco, nós temos os alunos do jornalismo, da Faculdade Boas Novas, e os alunos da pedagogia. E agora vamos abrir espaço para as perguntas dos nossos alunos. A gente tem aqui a Marilis, da Gama Ferreira. Ela faz a seguinte colocação e pergunta: boa noite a todos. Sabendo que nós, como jornalistas, contribuímos para a formação de opinião, o que fazer quando percebemos uma pauta com um direcionamento totalmente contrário ao que acreditamos? E aí, Newton, o que a gente coloca na frente? Os valores ou o lado profissional para exercer a função de jornalista? Olha, é um debate que eu acho que a gente poderia demandar mais tempo, mas vamos sintetizar aqui. O jornalista, ele é aquele profissional que foi feito, que foi trabalhado, que se formou para a construção da notícia verdadeira, com ética, e aí a gente tem uma legislação toda que a gente trabalha com observação. Mas não vamos cair na ingenuidade de achar que não existem ambientes poluídos. Existem. E aí nós vamos pegar um pensador da própria comunicação social, o Habermas, que diz que a comunicação ela se constrói como qualquer outro processo da sociedade, da ciência, com interesses. Então, existem interesses. E
o jornalista é aquele guardião, ele tem que ser aquele guardião. Agora, é um conflito, é o guardião da verdade. Agora, é um conflito que ele não vai deixar de existir nunca. E é importante que tenha o conflito do interesse da empresa, o interesse da defesa do jornalismo. Eu defendo isso. Eu acho extremamente saudável que esse ambiente de conflito ele sempre exista. E nós vivemos um momento muito interessante de viver essa liberdade de poder escrever aquilo que a gente pensa, né, pelas redações e brigas e greves e confrontos com a redação. Isso vai ser um confronto. Agora, quem tem a capacidade de se indignar vive melhor, confronta melhor, e quem conduz uma empresa que sabe qual é o exercício do profissional do jornalismo vai compreender. Porque eu não montei uma empresa de filantropia, eu montei uma empresa, e toda empresa tem seu interesse econômico, interesse financeiro. Todos têm interesse. E o interesse do jornalismo deve ser a verdade. Ok, agora outra participação, a Jaqueline Ferreira está voltando a falar sobre pandemia e ela te pergunta, Newton, quando a história abordar a pandemia no futuro, o jornalismo que está sendo praticado vai ser visto com bons ou maus olhos nesse contexto onde o jornalista ele é culpado, muitas vezes, por espalhar, disseminar, né, o medo, o terror. Ele é visto como aquele que é histeria, justamente, a histeria. Vamos lá, vamos pegar com os exemplos, com o que a gente viu no mundo. Vamos pegar o Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido dizia também que era uma gripezinha. E ele foi vítima do coronavírus, quase morre e tal. Mudou completamente o entendimento dele. E antes dele mudar o entendimento dele, ele teve confrontos com a imprensa que dizia que não era assim, que havia uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nós temos aqui nas Américas, nós temos o presidente norte-americano, que também defendia o povo nas ruas, né? E hoje os Estados Unidos são a maior tragédia na pandemia. São mais de 100 mil mortos. E o posicionamento de grande parte da mídia norte-americana foi no sentido contrário do que ele pregava, no sentido de defender aquilo que a Organização Mundial de Saúde pregava. Então, nesse sentido, quando ele tem um confronto... Vamos pegar exatamente o Donald Trump. O confronto dele com a realidade e com a mídia, se não houvesse o questionamento dos jornalistas, na ocasião, os Estados Unidos não teriam perdido 100 mil pessoas, teriam perdido 250 mil pessoas. Então, esse confronto do jornalismo com a política salvou, no mínimo, até aqui, 150 mil pessoas. Você imagina se a mídia, se os jornalistas nos Estados Unidos concordam com o posicionamento do presidente americano? Que desgraça, que tragédia não seria para aquele país, de tanta capacidade de socorro e que não conseguiu dar conta de atender as pessoas que procuraram e que foram contaminadas pelo coronavírus. Então, e aí, por outro lado, você tem exemplos como o da Argentina, por exemplo. A Argentina, que é um país de 40 milhões de habitantes e que teve, até aqui nessa pandemia, apenas 600 mortos. E qual foi a posição da imprensa de Buenos Aires? Defendeu que a Organização de Saúde pregava. Então, eu acho que, no futuro, a humanidade vai ter muito que agradecer à cobertura jornalística que foi feita nesta pandemia, porque o jornalismo, a comunicação social, essa ciência que a gente faz aqui,
essa ferramenta que a gente tanto defende, ajudou a salvar milhares de pessoas no mundo todo. Ok, vale sempre lembrar que a imprensa ela é considerada o quarto poder porque ela ajuda a fazer a manutenção dos três poderes e ela garante a democracia. Isso é uma das coisas que a gente nunca pode esquecer, né? Agora a gente vai para a próxima participação, é a última, tá, gente? Tem muita gente perguntando, mas a gente vai fazer a pergunta do Mazinho, né, o nosso aluno do terceiro período, e ele diz assim: qual o critério o BNC determina para publicar ou não uma notícia quando, no caso, essa notícia pode mexer com o lado humano, né? Quando ela pode chocar, por exemplo, uma família? Quais são os critérios que o BNC, já que ele lida com jornalismo político, com toda esse meandro, né, que é sempre tão explosivo, como é que foi para ti noticiar, por exemplo, eu imagino que você tenha conhecimento do Sávio, né? E a família do Sávio, você sendo de Parintins, conhece o pessoal. Como é que foi para te noticiar a primeira morte dele, puxando aí e aumentando um pouquinho a pergunta que o Josimar fez? Olha, eu acho que o critério da confecção, de produção de notícia, ela tem que levar em consideração o interesse público. Se essa informação ela tem interesse público, ela precisa ser publicada. No caso do Sávio, o Sávio era um dos primeiros casos. O Sávio, a publicação da morte do Sávio, ela não veio para anunciar uma morte. Ela foi publicada no sentido de dizer: a coisa é feia, o negócio é perigoso. Se a gente não cuidar, se a gente não seguir as recomendações que a ciência, que os médicos, que as autoridades de saúde estão estabelecendo, que estão recomendando nesse momento, vai morrer muito mais gente. E o Sávio foi esse. E a gente teve que noticiar a morte dele com esse propósito de alerta, de mostrar a gravidade, de mostrar que a coisa tinha chegado de forma letal ao estado do Amazonas. Então, a notícia ela foi construída nessa perspectiva do interesse público. Muito bem, obrigada, Newton. A gente está agora no ponto de se despedir, né? Tivemos um grande sucesso, muitas participações, como eu falei, muitas perguntas, e realmente vai precisar 2 noites para a gente dar conta de tudo isso. E nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa rodada de despedida. Vamos abrir novamente os microfones para os nossos queridos professores, professora Rosário, professor Jones, professor Hernan, que estão participando conosco dessa live que discute o jornalismo político na web, jornalismo em cenários de pandemia, está sendo promovida pela Faculdade Boas Novas. Professora Rosário, seu boa noite e as suas considerações finais, por favor. Professora Rosário. Ligando aqui meu microfone, que ele estava desligado, porque estava reclamando aí, né? Mas eu quero agradecer ao Newton a disponibilidade dele, que tenho certeza que ele deixou de tomar o vinho dele da sexta-noite para vir aqui conversar com a gente. E agradecer à Faculdade Boas Novas, professora Carliane, nós aqui, nossos grandes parceiros. Eu não quero voltar para dar aula, mas eu quero voltar para ver vocês, viu, companheiros? Hernan, Johnny, comer aquela farofa no lanche lá da faculdade, já estou com saudade disso. E café muito obrigado, Newton. Dos nossos alunos, né? De ouvir a voz dos nossos alunos. É verdade. E agradecer esse momento, que é um momento novo para mim também, estar aqui. Para vocês já não é novidade, né? Que vocês são jovens, mas para mim é uma grande novidade e eu estou muito feliz pelo dia de hoje. Newton, você contribuiu muito com a gente, muito obrigada pela sua participação e volte sempre, hein? E volte para terminar o TCC.
Ok, obrigada. Muito bem. Obrigada, Rosário. Tem mais uma... Hernan, faça as suas considerações e pode colocar aí a pergunta que você tem no Facebook, tá? Que ficou da gente abrir. Você faz a pergunta, ele responde e depois você finaliza, por favor. Tá certo, querido? Tá bom, professor? Perfeito. Temos uma pergunta no Facebook e eu acho que essa pergunta não poderia deixar de ser feita para o Newton, né? Por ser parintinense. Nós temos aqui na live 3 parintinenses nessa live. Olha, qual a probabilidade técnica disso acontecer, 3 parintinenses? Na verdade, a probabilidade é total, né? Quase uma quadrilha, né? É verdade, é verdade. Então, não, quadrilha não, é ensaio, Carlinhos, é ensaio. O internauta pergunta, Newton, vai ter boi de Parintins esse ano? Opa, acho que não tem ambiente, não tem um ambiente para festa, né? Não tem esse ambiente, nós estamos saindo de uma tragédia. As condições de saúde não dependem apenas de Parintins, de Manaus, do Amazonas. As condições para realizar o festival, elas dependem de condições do Brasil, outras cidades, porque são emissores de visitantes para o festival. O Parintins faz uma festa com visitantes do exterior, que eu acho difícil retomar o turismo ainda esse ano. Então, eu acho que vai ter uma outra solução, que não o festival. Acho que disputa dos bois, nesse momento, ainda é muito precoce de se falar. Eu acho que está completamente descartado nesse momento. Agora, um evento, porque eu acho que a preocupação de Parintins não é em realizar o festival, mas tentar uma atividade econômica que possa suprir aquilo que o festival, que está suspenso nesse momento, está deixando, né? Então, a atividade econômica, a indústria cultural de Parintins é muito forte. Essa preocupação, acho que isso vai acontecer. Deve ter alguma solução para substituir essa falta do festival esse ano. Respondido para o nosso internauta, então. E você menciona algo bem importante que eu gostaria de ressaltar, essa exposição de eventos culturais, às vezes, são criticados com falta de conhecimento, né? Por que não investir a verba do festival numa atividade de saúde, numa construção de obras necessárias, escolas, mas se esquecem do processo que a indústria cultural lega a uma comunidade? A produção financeira do Festival de Parintins, quantas pessoas dependem disso para viver não apenas no mês do festival, mas o ano inteiro, né? Importante isso ser resgatado. Mas, enfim, agradecer a sua participação. Newton, fico extremamente feliz em poder compartilhar com você aqui nesse momento. Agradecer à Faculdade Boas Novas por permitir que essa live seja feita, a direção em nome da professora Maria José, a coordenadora do curso de jornalismo, a professora Fátima Vargas, também um agradecimento por também permitir que a gente realize essas atividades. A professora Carliane, que organizou aqui, procurou também organizar para a gente essa temática tão importante, tão atual para os nossos acadêmicos, para os quais também estendo o meu agradecimento por estarem aqui interagindo, questionando, se interessando ainda mais por essa área que nos movimenta, que é a área da comunicação, do jornalismo. Muito obrigado, professora Carly. Ok, muito obrigado, Hernan. O Hernan, a gente lembra que o Hernan ele é dono dos teclados mágicos, viu, gente? A gente só consegue fazer todas essas coisas porque ele tem mágicas dentro de uma caixinha e quando ele abre essa caixa, né, professor Jones? A mágica acontece. E agora com você, professor Jones, suas considerações finais. O Hernan ele é como um jornalista, ele é um grande facilitador, né? A gente facilita para o nosso público, para o leitor, para o ouvinte, para o internauta, para o telespectador. A gente se esforça ao máximo para que eles tenham o esforço mínimo da compreensão do conteúdo. Newton, agradecer. Toda vez que eu ouço, aprendo muito, seja lá nos seminários da faculdade. Toda manhã te acompanho lá com o Ronaldo Tiradentes. Fico bem informado sobre política aí, te ouvindo, gosto dos teus comentários, verdadeiramente.
Acho que você, quando comenta, você é bem centrado, né? Tem muito cuidado com as palavras, com os adjetivos, com a colocação. Acho que você tem um respeito pelo seu público, isso é importante. Mas eu gosto de polemizar um pouquinho, Newton. Eu vou finalizar a minha participação aqui numa citação lá do Franklin Martins, que é um dos mais conhecidos autores sobre jornalismo político no Brasil, e ele faz uma comparação da eleição de 1950, lá com Getúlio Vargas, e a eleição de 2002 com Lula. Ele diz no livro dele, Jornalismo Político, que na eleição de 1950, o jornalismo político, os jornais, na época, na verdade, os jornais impressos, eles entraram na política, né, de cara, corpo, alma e coração. Eles fizeram praticamente campanha. Em 2002, ele já disse que os jornais apenas cobriram, eles não fizeram campanha, apenas cobriram. E aí a gente vê hoje uma pluralidade de pessoas que gosta, que se identifica com algum meio, né? E que, às vezes, quando o meio ele não diz de cara a quem ele apoia ou não apoia, ou a segmentação, o pessoal vai para a internet e diz, é esquerdista, é direita, é isso, é aquilo. Então, a gente vê muito o público taxando os meios disso e daquilo. E aí eu queria saber de você, pode ser até breve na tua resposta, se você acredita que o público ele deve saber a preferência do veículo. A gente sabe que a imprensa, né, os manuais indicam, os autores indicam que ela deve ser neutra, que a gente trabalha pela neutralidade, a imparcialidade e a objetividade. Mas o ouvinte ele acaba taxando, né? E você acha que ele deve saber, até porque a gente tem hoje as segmentações e muitos gêneros do jornalismo? Olha, os americanos eles já fazem muito bem isso, né? Já conseguem estabelecer exatamente quem é direita, quem é esquerda, quem é centro. Acho que a gente vai estar caminhando para isso aqui no Brasil. E tentar entender essa neutralidade axiológica que a ciência prega, que é uma ilusão, e aí eu volto lá para o Habermas novamente, para dizer acho que é um engano a gente achar que a gente está enganando o nosso ouvinte, o nosso leitor. Eles sabem o que a gente pensa, né? Então, eu acho que vai ficar mais claro, mas não é o momento agora, não. Mas estamos caminhando para isso. Perfeito, obrigado. Na verdade, Jones, ele quis dizer que a gente precisa promover outra live só para a gente falar sobre esse assunto, né? É um assunto. Ao final, Newton, nós te agradecemos, né? Nós de Parintins que vimos, eu sou da primeira turma de jornalismo e vi o trabalho de vocês quando era mais nova e a gente tem vocês como ídolos, né? Acaba que vocês influenciam a vida da gente, você veio de lá. Só não passei pela Rádio Alvorada, mas na Rádio Clube eu também cheguei a trabalhar, depois fui para os jornais impressos e a gente se sente muito feliz de ver alguém com tanto sucesso. A Rosário falou que você vai ficar rico, né? E a gente espera, né, que você fique rico, que é um modelo a mais para a gente seguir de jornalista. Mas, brincadeiras à parte, a gente quer te agradecer. Obrigada pela participação e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer. Caneta, tá? Garantido e caprichoso aí, ó. Aqui só garantido. Não, na verdade, a gente sabe que o Newton, ele tem mau gosto, mas ninguém é perfeito, né? Tem gente que gosta de vermelho. Eu acho o azul bonito e é o melhor que tem, mas isso aí a gente realmente não vai discutir. Newton, suas considerações. Eu quero agradecer aí ao Jones, irmã, professora Rosário, professora Carliane, agradecer à professora Mazé, à Faculdade Boas Novas, pela oportunidade de ter me colocado diante
dessa ferramenta da comunicação. Eu fazia muito intuitivamente a comunicação social, eu me encontrei com as ferramentas da comunicação social na Faculdade de Boas Novas e sou muito grato por essa oportunidade. Dizer que da professora Mazé que eu não esqueci dos novos convites para a conclusão do curso. Espero ainda a chance de poder voltar para esse ambiente da academia, do qual eu gosto muito e que, para mim, eu acho que é o fator de transformação na minha vida. Então, tenho muita saudade desse ambiente, gosto muito do conhecimento, da pesquisa, do saber, então tenho muita saudade, dizer que tenho muita saudade da faculdade, e lembro com muito carinho, sempre vejo minha turma e vejo e lembro dos meus professores, dos meus colegas com muita saudade. Então, agradecer essa oportunidade, espero ter contribuído com os debates que foram propostos hoje. E me coloco à disposição para qualquer convite, eu estou aqui, mesmo que seja figurinha repetida. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Nilton. Obrigada, Newton. Obrigada, queridos professores. Hernan e seus teclados mágicos, vocês já entenderam que sem ele nada disso seria possível. Nosso querido Jones, que é um dos professores de jornalismo de web, né, nosso grande locutor, nosso grande amigo, professora Rosário, anos de experiência no jornalismo impresso, né, está se descobrindo blogueira agora conosco, youtuber, né, nesse período de pandemia. Próxima que vai ficar rica. Próxima que vai ficar rica, pois é, né? Jones, a gente realmente, Jones e Hernan, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, gente, muito obrigada nesse clima de brincadeira que nós tratamos um assunto que muitas vezes passa de modo despercebido e é visto por muitas pessoas como algo que é politiqueiro, e, na verdade, a política, ela, infelizmente ou felizmente, ela vive na vida da gente, e nós, jornalistas, precisamos saber lidar com o jornalismo político, né? E com esse novo momento que o jornalismo da web abre, onde o jornalismo digital é tão importante e foi o modelo, né, para que muitas pessoas não parassem de trabalhar, inclusive. Então, nós, em nome da Faculdade Boas Novas, queremos agradecer, Newton, pela tua participação. Obrigada a você que esteve conosco, interagiu, contribuiu, participou e nos ajudou no sucesso da transmissão. Eu sou a professora Carliane Barros e esta live foi uma realização do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da Faculdade Boas Novas, que é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de Manaus. Agradecemos a direção da Faculdade Boas Novas, em especial a diretora-geral, professora Maria José Costa Lima, a coordenação do curso, na pessoa da professora Fátima Vargas, e a todos os professores e ao nosso convidado que esteve conosco, assim como os nossos alunos do curso de jornalismo e os nossos alunos do curso da pedagogia. As nossas lives, essa live vai ficando por aqui, nós prometemos providenciar outras e a gente vai encerrando. Boa noite a todos e muito obrigada pela participação.